Fala pessoal, bem-vindos aqui para o canal Lucro Lúdico. Vale a pena investir na bolsa ainda com a Selic a 14,75? Por que eu vou investir numa ação que me paga dividendo, vai pagar 8, 9% de dividend yield no ano, se eu posso ir para renda fixa e tirar 14 ou até mais? Vamos discutir isso aqui com vocês. Não vamos ficar falando aqui o que é Selic, o que ela faz, o que ela deixa de fazer, para que ela serve. Vocês já sabem. Se não souberem, gente, dá uma olhadinha aqui em outros vídeos do canal que a gente falou várias vezes sobre a Selic, tá bom? Mas o que a gente quer trazer aqui a atenção de vocês, trazer à luz aqui, fazer vocês pensarem, é por que ainda tem gente comprando ação com a Selic tão alta? Por que tem gente que ainda fala de dividendo? Vale a pena comprar ações que pagam dividendo com a Selic nesse patamar? E é isso que a gente vai pensar agora. Vamos trazer para vocês, principalmente, 3 fatores, explicando por que isso faz sentido, ou pelo menos fazer vocês pensarem se vale a pena ou não. Vamos lá? Vamos pensar aqui na Itaúsa, usá-la como exemplo. Por que Itaúsa? Porque é uma super pagadora de dividendo, né? Uma queridinha de todo mundo quando o assunto é dividendos, é uma empresa super sólida, e o dividend yield dela do ano passado foi incrível, foi 10,8%, é muito alto. Aí você vai falar, pô, mas Bruno, tem Selic a 14,75, vai ter uma LCI, uma LCA, vai ter um CDB a 108% do CDI. Por que eu vou arriscar e comprar ações da Itaúsa com um dividend yield que é abaixo da Selic? Você vai fazer isso porque, primeiro, você paga imposto nesses investimentos de renda fixa. CDB, até fundo, paga imposto. Talvez você não tenha lembrado, talvez você não soubesse, ou talvez só não tivesse atentado ao fato. Mas você paga imposto nesses investimentos. Então esse 14 e pouquinho, 12, 13, 15... na verdade não é líquido, né? Você tem que tirar aí uns 3, 2, 3%, 3,5% do rendimento no final, porque na verdade você está pagando imposto e não está se atentando ao fato. Já dividendo, por enquanto, você não vai pagar imposto. O dividendo já vem depois do imposto, a gente já falou isso aqui no canal para vocês algumas vezes. É na última linha ali, é do lucro líquido. Então, na verdade, a empresa, ou você como acionista, você pode pensar dessa forma também, você já pagou o imposto devido e o dividendo caiu direto ali na sua conta limpinho. Outra coisa que tem que estar no nosso radar sempre quando a gente falar de investimentos, e ainda mais hoje em dia no nosso cenário aqui no Brasil, é a inflação. A inflação sempre tem que ser um componente de quando você vai pensar em retorno de investimento. E é o segundo componente aqui do nosso vídeo, do nosso raciocínio com vocês. Quando você recebe aquele dividendo limpinho, bonitinho na sua conta, ele não tem que ser descontado de inflação, né? Você não tem que pegar a inflação e tirar daquele dividend yield ou daquele valor. Por quê? Porque a empresa já repassou a inflação no preço dela, do cliente dela, para chegar no lucro líquido dela e aí repassar esse dividendo para você. Então a inflação do período ela já vai repassando ali no preço. Então você não tem que fazer a conta assim, pô, recebi 9% de yield, mas na verdade eu preciso tirar 5% de inflação, eu recebi 4%. Não, não é assim, tá? Aquele valor limpinho já foi reajustado à nova inflação, porque a empresa a qual você investe, a qual você é sócio, consegue repassar a inflação para o cliente dela com muito mais facilidade do que você consegue. Quando a gente tem esse investimento de renda fixa, a inflação não está no preço. Então a gente precisa fazer aquela continha de nominal real, pega o que você recebe ali, tira a inflação e chega no valor real. Então você vai ter um desconto. É o segundo desconto que você está tendo. Veja bem, a gente já falou de imposto e agora está falando da inflação também. O terceiro ingrediente que a gente quer que vocês pensem aqui é que quando uma empresa paga dividendo, ela paga um payout, né? Uma parcela do lucro líquido que ela vai entregar para você. Ela entrega todo o lucro que ela teve no período para você. Então, na verdade, você está investindo numa empresa que te paga um pedaço do lucro. No caso da Itaúsa aqui, consegue te pagar ainda 10,8% de yield, pagando um pedaço do lucro só. Ela vai pegar o restante, vai reinvestir. A Itaúsa também, no caso, te dá bônus de subscrição, te dá bônus de ação. E ela vai reinvestindo para a empresa crescer e conseguir te pagar mais dividendo ainda. É como se você estivesse reinvestindo, entende? Você deixou uma parte do lucro lá para que ela possa trabalhar mais, aumentar o lucro e te pagar mais dividendos, te pagar mais ação. Quando você pensa em renda fixa, isso não acontece. É aquele valor de face e acabou. Você vai ter aquele retorno. Claro que você pode operar, né? Você pode vender antes, pode vender depois, não carregar até o vencimento, claro. Mas é aquele valor ali. Não é uma coisa que está se retroalimentando, não é uma coisa que pode expandir e que você pode ganhar talvez um bônus de título. Isso não acontece, como acontece em ações. E obviamente, né, pessoal, a ação valoriza, né? O papel pode subir, então você pode ganhar na outra ponta, você pode ganhar também com o papel valorizando. Que é uma coisa que quando você vai pensar em renda fixa não acontece tanto. Novamente, você pode tradar, você pode operar ali, vendendo o vencimento, né? Comprar um pré e tal. Claro que você pode fazer isso.
mas a ação vai estar te dando valor além do dividendo. E é isso, pessoal. 3 motivos para vocês começarem a pensar que às vezes comparar um yield de 10, 9, uma Selic de 13, 14, com papel ali de renda fixa, com CDB, tem ali coisas mais complexas do que só o preto no branco, sabe? Só o que ela vai entregar e ponto, tá bom? Então a gente quer que vocês pensem nisso a partir de agora. Obrigado para quem viu até aqui e espero vocês nos próximos vídeos.